Estou aqui com a galera do terceiro ano da Escola SESI e estamos gravando aqui um pequeno podcast aqui para fazer uma discussão a respeito do conceito de raça perante a biologia, né? E para nós percebermos aí o quanto isso soa pejorativo, né? E o quanto isso impacta na questão do preconceito racial. Então nós estamos aqui às vésperas do Dia da Consciência Negra, né? Então gostaria de começar esse debate aí com a galera, fazendo um pequeno questionamento aí para eles e vamos ver quem se propõe a responder. Então, olha só, pessoal, a questão de definir uma raça para a biologia, ela tem duas perspectivas, né? Uma antes e outra depois do surgimento das técnicas de análise de variância molecular, tá? Por quê? Porque após o surgimento da tecnologia de análise da variância molecular, fica claro que qualquer que seja a comparação feita em populações humanas, o resultado é sempre menor do que 4% de variação de DNA entre populações humanas, sejam elas quais forem. Tá? E do ponto de vista da biologia, para ser considerada uma raça, tá? Ela deve ter acima de 25% de variação molecular. Sendo assim, por que ainda nos dirigimos a grupos étnicos como raças diferentes? Quem gostaria de responder e começar o nosso debate? Eu acho que tem essa questão, vamos dizer assim, de fragmentar as raças entre a gente, tipo, pegar o ser humano e fragmentar ele em várias espécies. Eu acho que isso é uma coisa entranhada, tipo, meio que cultural, acabou virando uma cultura no ser humano por causa de indiferenças entre eles mesmo, por várias questões, tipo, questão de econômico, que o mundo foi desenvolvendo, o ser humano foi descobrindo novas prioridades ou necessidades, sei lá, ambições, priorizando certas coisas, e para que essas coisas acontecessem, eles tiveram que, né, tomar alguns caminhos. Aí eu acho que acabou tendo essa fragmentação entre a gente. Tipo, você é uma raça diferente de mim, aquela raça diferente de mim. Sendo que, na verdade, é todo mundo ser humano, tipo, com uma vírgula de diferença. Umas vírgulas de diferença. Então, acho que isso é uma coisa cultural entranhada no ser humano. Eu acho que a maioria das pessoas, no caso, gente branca, precisa minimizar as outras para se sentirem melhor, entendeu? Para tentar se sobressair sobre os outros, sobre as outras raças, né? Então, dividiram, tipo, colocaram um grupo, sabe? Fizeram grupos de pessoas, dividiram assim, para tentar se sobressair e minimizar os outros. Eu acho que para o ego ficar melhor, eu imagino que seja isso. Porque não tem diferença, realmente não tem diferença nenhuma. Eu acho que não. O que as pessoas colocam como diferença é para tentar minimizar os outros e se sobressair. Eu acho que é isso. Bacana, Ana Clara, valeu pela contribuição. Então vamos lá, pessoal, não sei qual foi a ordem das pessoas que levantaram a mão aí. Então, vamos ver a opinião do GAEC a respeito. Bom dia, pessoal. Então, do meu ponto de vista, eu acho que é uma questão mais de ignorância. A sociedade sempre teve um ponto de vista de colônia e colonizado. O escravizado e o senhor de engenho. Então, nisso criou uma situação cultural, como a Isabela destacou, uma questão que hoje inflige muito na nossa sociedade. Também tem a questão que hoje muitas pessoas, elas simplesmente elas não têm nenhum ponto de âncora, como desse ponto de vista, dizer um ponto de âncora. Então ela sempre está procurando alguma coisa melhor para destacar nela. Então ela fala, eu sou branco, você é negro, então eu sou melhor, você é pior. Então, tipo, isso são questões culturais presentes na nossa sociedade, porque como já foi destacado, né, são poucas coisas que diferenciam a gente de diferenciam uma pessoa branca de uma pessoa negra. E isso não faz elas serem de raças diferentes. Valeu, GAEC. Então, a Isadora também está com a mão levantada. Isadora, pondera alguma coisa para a gente aí, sua opinião? Bom dia. Na minha opinião, além de ser uma questão cultural,
também é uma questão histórica, porque a gente pode pegar desde a teoria do darwinismo social, desde a colonização até a segregação que teve nos Estados Unidos, o apartheid na África, e até atualmente, que a gente percebe muito que tem no Brasil, nos Estados Unidos. Então, além de ser cultural, é histórico também. Bacana. Matheus Petrus. Além de tudo que o pessoal falou, do cultural, e tem a parte também que a gente tem que lembrar que também é um vício de linguagem falar raça, tanto é que o racismo, que é o crime no qual ele vem da palavra raça, ele vem do preconceito racial. Então, teria que ter uma mudança também na parte linguística da coisa. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. É uma coisa que já está estruturada lá. Ela já está estruturada. Então, tipo, além do que a Isadora falou, que já vem de antes, já desde do darwinismo social, aí ficou implantado na nossa linguagem, né, na nossa língua, e ela vem desde o começo da nossa língua, porque a gente veio dos europeus, tal, português, e aí tem tudo isso. Galera, olha só, tem um ponto de vista, tá? Gabriel, aguente só um minutinho aí, mas já passo a palavra para você. Pessoal, ó, tem um ponto de vista biológico, tá? Que ele fala o seguinte: o ser humano, né? Ele tem vários sentidos, mas o sentido mais apurado humano é o sentido visual, é o sentido da visão, tá? Sendo esse o sentido mais apurado humano, nós consideramos diferente aquilo que nós enxergamos diferente. E a cor humana, ela simplesmente, do ponto de vista da biologia, foi uma adaptação pelo processo de seleção natural que ocorreu simultaneamente em várias populações, tá? Que conviviam em ambientes mais ensolarados, né? Então, como o ser humano ele é um ser visual, as pessoas elas tendem a identificar uma cor diferente como algo muito diferente, quando na realidade não é. Um mero gene ele já pode trazer uma diferença na coloração de uma pessoa para outra. Gabriel, fala com a gente, Gabriel. Situação de preconceito que você já tenha vivido. Caraca. Eu não vou saber me recordar uma situação específica de preconceito. Na verdade, tem várias. No nosso cotidiano, a gente vê várias situações de preconceito que acontecem. Tipo, tem termos linguísticos que acontecem na nossa vida que a gente escuta dentro de casa, que é tanto o pai, tanto a mãe falar que isso é trabalho de preto, isso é uma situação muito desagradável. Você vê que, tipo, até dentro de casa esse tipo de situação acontece. Eu não vou saber me recordar uma situação que aconteceu perto de mim, porque eu acho que por não ter acontecido comigo, a gente não leva a sério o que acontece com o outro, então, provavelmente, por um equívoco mental, não vou saber falar muito disso, mas tem esse ponto que eu queria falar. Dentro das nossas casas existem muito preconceito. Muitas horas a gente vê o pai ou a mãe, ou a gente mesmo falando coisas tipo, isso é trabalho de preto, o neguinho ali na rua que tá roubando. Tipo, a gente sempre leva pro lado do outro, pro lado da cor do outro, como se o negro fosse inferior a gente. Então, Gabriel, te conheço há bastante tempo e eu sei que você tem um sotaque bem característico da região que você veio. Alguma coisa para falar a respeito disso? Só para dar um entalhe aqui em cima do preconceito do nosso pod? Bom, aí eu acho que seria mais pro lado xenofóbico, né, o da região. Mas isso também tem muito a ver porque a região de onde eu venho, a cor que predomina lá é a negra. Lá a maioria é negro, entendeu? Eu tenho descendência negra por parte de pai, por parte de vó. Então, tipo, eu acho que eu vejo muito esse lado que, tipo, o lado mais pro sul, ele tem uma mania de zoar a minha região, chamando a gente de preguiçoso, o negro preguiçoso, o baiano em si, né, que o povo aqui fala. E às vezes eu me sinto um pouco ofendido, tá ligado? Porque fala da minha família, fala da minha região. Bom, mais ou menos o que o Gabriel falou, ele tá totalmente certo, né? Mas eu já passei situação de preconceito com amigos, que faz comentário às vezes
que é comentário sem intenção de querer ser racismo, mas é um comentário que às vezes machuca, dentro de casa também, família, eu digo, né, no geral. Bastante preconceituosa no geral, mas um exemplo que eu lembro era algumas vezes, né, com alguns amigos, estando conversando assim, aí fazer brincadeirinha racista, tipo assim, e sem, bom, não tô encontrando a palavra certa para falar, mas sem se preocupar, sabe? Sem ter a intenção de Machuca. ofender, só que não pensam se aquilo vai ofender ou não. Sim, isso Exatamente. acontece muito. Isso Bacana. particularmente comigo já aconteceu. O preconceito ele pode ter surgido também por interesses egoístas individuais. Nós sabemos que a Europa, quando a África foi descoberta, na época da Europa, ela era civilizações. Não lembro se era reinos, mas reinos diferentes, porém eram conquistados por diferentes povoados. E talvez apenas com o intuito de poder arrumar uma desculpa, os líderes da época, eles foram e colocaram essa ideologia aí de que os negros eram inferiores, simplesmente para poder escravizar, né, como de fato aconteceu. Escravizar, tirar proveito deles. Com certeza. Foi uma coisa. Existe a teoria também, eu não lembro agora o nome do cientista que fez a teoria, que fala que as pessoas elas são suscetíveis a receber ordem, a maioria das pessoas. Apenas uma minoria que não é. E isso torna as coisas muito fácil. Por exemplo, um líder, quando a pessoa é um líder, ele fala que negro é inferior, as pessoas que seguem ele, ela vai ficar muito suscetível a concordar com aquilo. Mesmo ela não vai nem contestar às vezes, né? Então, professor, eu vou contribuir com uma coisa assim, também. Acontece dentro da minha família, não é uma coisa tão séria, mas eu acho que é mais uma questão do racismo estrutural. Por exemplo, eu sou de família negra. A gente, por exemplo, às vezes não é tão retinto, mas a minha família é negra, praticamente todo mundo. Então, eu tenho uma tia que ela mora em uma cidade maior, e quando eu fui visitar ela era mais novinho. Ela olhou para mim, e tipo assim, na questão do racismo cultural, e ela é negra também. Ela olhou para mim e falou assim: arruma uma namoradinha branca para você clarear a raça. É situação complicada, né? O que você sentiu, Greg? Então, na época eu não falei nada, sabe? Tipo assim, fiquei na minha, mas é aquilo, né? Não estava sendo diretamente comigo, então eu não ia. Mas hoje eu vejo que é uma situação, tipo assim, que é um problema para ela, porque ela não se aceita. Bacana, bem colocado, achei ótimo. Ana Clara. O meu cabelo é muito enrolado. Só que, tipo assim, não é ondulado. É tipo o do Diego, sabe? E aí, quando eu era menor, imagina, eu parecia um bujãozinho de gás, com óculos e com o cabelo muito mesmo. E aí, todo mundo na escola me zoava muito, muito mesmo. Até eu alisar meu cabelo. Eu alisei meu cabelo com 10 anos de idade. Progressiva mesmo, não dava para fazer uma selagem, não. O trem tinha que ser muito formal para alisar. Até começo do ano, que eu decidi deixar meu cabelo enrolado e, tipo, não ter vergonha mais, sabe? Porque eu sempre tive muita vergonha do meu cabelo. Eu sempre vivi na base da chapinha porque era feio, o cabelo enrolado é cabelo armado, descuidado, enfim. E, tipo assim, é muito estranho me aceitar agora, sabe? Porque tá metade do meu cabelo enrolado e metade liso. Enfim, é uma coisa meio complicada, essa coisa de cabelo. E uma coisa que eu já fiz e me marcou muito. Eu tava na casa da minha madrinha e a Gabi morava subindo a casa dela. E como tava à noite, eu falei assim, Gabi, eu vou te encontrar no meio do quarteirão, sabe? Vou ficar te mostrando onde é para você vir. E passou um cara, eu imagino, sabe aquelas pessoas que trabalham em fábrica à noite, tá indo pro ponto trabalhar?
Sim. Esse cara tava descendo a rua onde eu tava subindo para encontrar a Gabi. Eu olhei pra cara do cara negro, tipo assim, bem negro mesmo, com a mochila nas costas e com uma blusa de frio. E aí eu olhei pra cara dele e corri. E aí ele parou na onde ele tava, olhou pra minha... Sabe quando vira pra trás assim? Gente, eu me sinto péssima com isso. Aí ele ficou parado olhando pra trás pra minha cara e eu saí correndo. Porque eu fiquei com medo. Eu tava com o celular no bolso. Só que aí depois, aí eu encontrei a Gabi, desci. Aí quando eu cheguei na minha madrinha de novo, eu falei pra minha mãe que eu tinha feito isso, que eu tinha me sentido muito mal. Porque assim, imagina esse cara, sabe? Depois, tipo, poxa, uma pessoa olhou pra mim e se assustou. Ai, gente, desculpa. Mas é uma coisa que me deixou muito mal. Então, assim, às vezes a gente faz e nem se toca, sabe? Às vezes não é... enfim, era isso. Só isso. Então, de tanto que as pessoas acham que tem preconceito, isso acaba sendo uma coisa automática, parece, no nosso subconsciente. Com certeza. Sim. E, infelizmente, aí entra em outro assunto também, né? O racismo. Pessoal, o Matheus tá com a mão levantada aí, já faz tempo. Tá tentando falar? Fala, Matheus. Eu ia falar que eu tava com um amigo meu numa praça um dia. Tava de dia, tá ligado? E aí a praça, ela é retangular. E o caminho que a gente tava no meio da praça. Então, tipo, era uma diagonal e, obviamente, o caminho mais curto pra chegar do outro lado, certo? E tinha uma galerinha vindo. Era duas meninas e um menino, tá ligado? Eles estavam vindo, aparentemente, da escola. E aí, meu amigo é negro. E aí, a gente tava lá, tipo, no parquinho, né? No caso, sentado, assim, conversando. E aí, o pessoal... começou a ir na nossa direção, e aí depois, na hora que ele virou, tá ligado? O pessoal deu a volta na praça, tipo, fez o caminho mais longo pra chegar no outro lugar, sem objetivo nenhum, só pra desviar a gente. É que o preconceito, principalmente na atualidade, ele é muito complexo, né? Ele não é só mais uma... Hoje em dia, ele só não é uma questão de caráter pessoal de cada pessoa. Que nem um negócio que é complicado de se falar, que é o preconceito estrutural, né? Porque é fato que as pessoas hoje em dia, as ricas, elas são mais pessoas mais brancas e as pessoas negras são a maioria pobre, maioritariamente pobre, negras e pardas, né? Então, pessoal, estou finalizando a gravação aqui do podcast. Gostaria de agradecer a presença dos alunos aí, Diego, Matheus Petros, Ana Clara, Isabela, Gabriel, Moisés, Isadora e Gaek. Pessoal, muito obrigado. Tá? Tenham uma boa tarde. E foi muito bom escutar a opinião de vocês. Valeu, Or. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal.